É que é o ambiente político do Vasco, né? Para mim, o pior do Brasil, o mais difícil de se trabalhar. Todo mundo sabe como é que são as eleições do Vasco, como é que funciona toda a parte política. E tem desdobramentos, óbvio. A derrota do Vasco no domingo, no sábado, foi mais uma derrota absolutamente horrorosa, inaceitável, da forma que foi, com um jogador a mais. Vem o domingo, e no domingo se esperam coisas, e o Marcelo, o dirigente de futebol, foi afastado já rodou no cargo lá do futebol do Vasco. Tem muita gente no futebol do Vasco. Eu sou amigo do Pedrinho, eu amo o Pedrinho. O Pedrinho é uma das pessoas mais do caralho que eu conheço. E não, eu não vou mudar e fingir que não, porque é ridículo vocês acompanharem meu Instagram, minha rede social durante anos, ver que ele é meu amigo, e de repente falar assim, agora você quer... Não, ele é meu amigo e ele vai continuar sendo meu amigo. Ele assumiu um cargo depois de ser meu amigo, então não vou deixar nada disso. Mas eu não vou deixar de fazer críticas, como fiz na semana passada, não vou deixar de fazer elogios, e também, principalmente, não vou deixar de torcer por ele. Eu sei que o Vascaíno tá puto, que o Vascaíno tá com ódio do Pedrinho, porque esperava uma série de coisas, mas eu acho muito importante separar as questões num momento como esse. É muito delicado o momento do Vasco, muito mesmo. O Pedrinho corre um enorme risco de sair do Vasco como um dos piores presidentes do Vasco. Por quê? Porque ele teve que mexer numa ferida muito profunda, que é na saída da 777, que já tinha uma reestruturação, tinha contratado pessoas, jogadores e tal. Enfim, no meio desse processo, espera-se de um treinador que entende profundamente do futebol e que foi, com certeza, um dos melhores comentaristas de futebol do Brasil, como foi um dos melhores jogadores também, durante muitos anos. Então, você sabe que esse cara manja de futebol. Esse cara não pode errar no futebol. Aí tem um ponto que o Pedrinho tá errado. O Pedrinho precisa participar do futebol. Ah, mas é porque eu tenho que delegar pro meu diretor de futebol. Foda-se. Você entende mais de futebol do que ele. Participe. Mas a hierarquia, o cargo... Não tem o cargo, então. Tira o cara. Deixa sem ninguém. Você é o diretor de futebol também. Acumula, foda-se. Você entende de futebol mais que todos eles. Foda-se. Porra, Rica, mas é uma SAF, é profissional. Foda-se. O mal do Pedrinho, como eu disse semana passada, ele é leal demais às pessoas. E a gente tem que ser leal pra caralho com os nossos amigos. Até o último minuto, quando esse seu amigo não é leal com você, nos interesses dele. Não significa que esteja alguém sendo traíra, mas nós entramos aqui pelo Vasco. Se você não tá fazendo aquilo que é melhor pelo Vasco, amigo, me entenda, eu não tô sendo traíra com você. Mas eu preciso mudar porque eu sou o líder. E daqui 10 anos você vai voltar a falar comigo. Mas eu tenho que fazer isso. A dor de ser um líder é essa. O Pedrinho tem dificuldades, não em liderar, mas ele tem dificuldades em machucar pessoas. E ele sabe que ele vai ter que machucar pessoas. E tá chegando no momento em que ele tentou evitar. De tipo, vamos ver se tudo anda de modo que se machuque o menor número de pessoas possíveis. Pedrinho, pelo maior coração que você tenha, você vai ter que machucar pessoas. Hoje era o dia, e eu esperei, por quê? Porque hoje de manhã eu conversei com um monte de gente do Vasco para entender, mandei uma mensagem pro Pedrinho, para entender o seguinte, o que é que vai acontecer? Politicamente, o que está se falando do outro lado? O que está acontecendo? O Edmundo postou lá que é o Pedrinho é o pior presidente do Vasco, e cara, eu lamento assim, em níveis cavalares, o que está acontecendo entre Edmundo e Pedrinho, porque por mais que eu entenda que os dois possam brigar, que eu não me interessa quem tem razão, não me interessa. São duas pessoas muito importantes pro Vasco, muito importantes. Em determinados momentos, eu acho que é muito mais importante estar com o Vasco do que estar de um lado ou de outro, se vai ter eleição ou se não vai ter eleição. Então eu gostaria muito que o Pedrinho e o Edmundo conseguissem sentar amanhã num Barra Grill da vida lá da Barra, no Mocelim, e falar, irmão, vamos trocar nossa porradaria aqui, mas é ruim pra mim, cara, é ruim pro Vasco. Um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do Vasco, junto com o Roberto, né? Tentar resolver, cara, porque ninguém vai ganhar com isso. Mas vamos voltar pra parte do futebol. O torcedor do Vasco tá olhando, e ele teve um exemplo agora no Cruzeiro recente, que eu acho que mexe com o torcedor do Vasco. Fala assim, porra, eu acabei de ver um dono de uma SAF, que não é um presidente, é dono de uma SAF milionário, não é o caso do Pedrinho, que ele contratou um cara caro pra caralho, o cara foi lá... Milionário não é o caso do Pedrinho. Que ele contratou um cara caro pra caralho, o cara foi lá, não fez o que ele queria, não foi do jeito que ele queria, ele falou assim, pode sair. Porra, mas é o Dudu, pode sair. E o Cruzeiro começou a ganhar. O que ele disse pro torcedor? De forma errada, tá? O Pedrinho do Cruzeiro não agiu da forma certa de dizer na arquibancada que o cara tá saindo. Pô, não era pra fazer isso. E também não acho que ele... Acho que ele perdeu dinheiro. Mas ele preferiu perder dinheiro do que perder a confiança do torcedor. O que o torcedor olhou e falou assim, opa, esse cara tá comigo. Esse cara tá tão revoltado quanto eu. Ele tomou uma atitude radical. Errada, na minha opinião. Mas ele tomou uma atitude radical. O que eu acho que o Pedrinho tem que fazer? Tomar uma atitude radical. E aí você vai perguntar, Rico, o que você faria? E eu vou dizer, se eu sou presidente do Vasco hoje, eu dispenso Payet, Coutinho, Alex Teixeira e todo respeito aos 4 jogadores.
São 4 grandes nomes. São nomes que não têm sua renovação de contrato garantida, sua prorrogação de empréstimo, não tem. Você não sabe se esses jogadores vão ficar. O que você sabe é que eles são os principais jogadores do time e que eles não estão entregando nada. Nem sequer comandando os outros, que é o mínimo que se espera. Nenhum desses papéis eles estão cumprindo. O recado que você dá para o elenco é um recado parecido, só que com uma outra condição financeira que o Pedrinho deu para o elenco do Cruzeiro. Pode jogar, porque se eu tiver que mandar embora, eu vou mandar, você tem o nome que você tiver. Foda-se, aqui é o Cruzeiro. Com toda a má gestão de contratação e o caralho do Cruzeiro. Ele deu esse recado e ele conseguiu controlar o jogo. Pedrinho, manda embora. Dispensa. Quem é o meu diretor de futebol? Marcelo, tá dispensado. Por quê? Porque o futebol não tá funcionando. Desculpa, querido, eu gosto muito de você, mas não tá funcionando, eu preciso tomar uma atitude, eu devo uma satisfação ao torcedor, eu preciso trocar. Ok. Felipe, meu amigo, meu irmão, do Pedrinho, né? Eu conheço o Felipe, mas não é meu amigo, meu irmão. O Pedrinho, pô, meu amigo, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Felipe, eu preciso trocar você de cargo, eu preciso remanejar você. Por quê? Porque eu preciso indicar que no departamento de futebol eu vou mexer em tudo. Eu preciso que o torcedor saiba disso. Então eu vou remanejar você para uma outra área. Ah, vai ficar chateado, não sei o quê. Meu irmão, estamos aqui pelo Vasco, estamos aqui por... seja pelo que for. Se for por amizade a mim, entenda, compreenda e aceite, porque eu preciso disso. Então, Pedrinho, Felipe, vou tirar você, vou tirar o Marcelo, vou tirar fulano, vou deixar as pessoas do administrativo, porque eu realmente não acho que esse seja o grande problema, uma questão, né, de administração de dinheiro e tal. O Pedrinho precisa começar também a dar porrada e processar gente mentirosa. Precisa fazer. Vamos falar. Claro que o torcedor vai. Claro que o digital influencer vai aparecer lá para falar assim: eu estou sendo censurado. Vai fazer esse escândalo. Mentir não é censura. Se está dizendo lá, o Pedrinho teve propostas de SAF na mesa e ele não quer assinar. É mentira. Essa informação é mentirosa. Processa. Exponha o porquê que você teve alguma relação com esse ou com aquele e não rolou. Exponha. Porque Pedrinho, se você não colocar na bunda de alguém, na sua vão colocar. Já te falei isso. E tô falando aqui em público, essa é a minha opinião. E eu sou pago para isso. Mas a mesma coisa que eu falei para ele, eu tô falando aqui. Se você não aprender a colocar nos outros, vão colocar na sua. O futebol não é um ambiente honesto, não é um ambiente correto, não é um ambiente justo. Ele é um ambiente de filho da puta. Então você tem que ser pelo menos meio filho da putinha. Não dá para você ser 100%. Sua gestão no futebol é ruim, porque os resultados são ruins, porque o time contratado é ruim, porque várias contratações são ruins. Eu concordo que o time do Vasco como um todo não deve lutar para rebaixamento, nada disso. O Vasco dá para ficar ali em 8º, não dá para ficar tranquilamente. É um dos melhores times do Vasco em potencial que o Vasco teve nos últimos anos. Pode puxar, que você vai ver que poucas vezes o Vasco teve um time tão recheado que você fala, pô, se todo mundo aqui render perto do que pode dar. Mas as coisas não estão acontecendo. Se não está acontecendo dentro de campo, você não pode trocar todos os jogadores, você tem que trocar quem está no entorno. Vai entrar o Diniz, a tendência do trabalho do Diniz é demorar um pouquinho mais. Mas junto com a entrada do Diniz, eu acho que o Pedrinho tem que dizer, torcedor, eu chutei o pau da barraca, eu troquei as pessoas, se der merda, eu vou sair, vai dar merda, eu vou perder, tudo bem, não tem problema. Mas eu fiz tudo o que eu podia, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Ele precisa passar para o torcedor a comunicação da ideia de que ele foi e chutou o pau da barraca. Existe um momento no futebol que o torcedor precisa de conexão. E essa conexão não tem nada a ver com lógica, justiça ou... Não. Essa conexão muitas vezes é emocional. É uma mensagem pro torcedor. Que é, eu, Pedrinho, vascaíno pra caralho, e você, torcedor do Vasco, que me ama, que me adora e que confia em mim, eu não estou de braços cruzados ou não estou calmo enquanto vocês estão sofrendo. Ele precisa fazer essa comunicação. Eu não sei de que maneira. Eu demitiria 4 jogadores do Vasco, eu dispensaria 4 jogadores do Vasco. Não venha me chorar por causa de Coutinho. Ah, é ídolo escambau. Se o Coutinho tivesse o tratamento que o Neymar tem, o Coutinho seria 10 vezes mais criticado do que o Neymar. Porque o Coutinho não tem a vida de balada e ele se machuca 10 vezes mais do que o Neymar. E quando ele não está machucado, ele não joga porra nenhuma. Esse sim acabou a carreira. Porque quando ele está em campo, ele não entrega. E não faz 1 ano, 2. Ele está jogando e mal há muitos anos. O Coutinho caminha para dizer que acabou. Infelizmente, é um craque de bola. Mas infelizmente, não é um problema pontual. Se fosse um problema pontual, tinha sido resolvido antes. Não passou anos, vários clubes. Não é pontual. Então não, Coutinho, você não está entregando, estou gastando os tubos com você, fiz para deixar o torcedor feliz, não rolou, pode ir embora. Paê, fora, não quer saber, Flamengo vai 6-0 andando no campo, manda embora. Alex Teixeira e Souza vieram por causa do... Transforme o seu celular em uma maquininha com a PointStop do Mercado Pago. Não precisa de nenhum equipamento. Quer saber, Flamengo vai 6-0 andando no campo, manda embora. Alex Teixeira e Souza vieram por causa do... Pode ir embora também, não tá no meu plano. E pega esse dinheiro e vai contratar 2 soluções de titular que o Diniz pedir. Manda os caras da diretoria embora, afasta, troca para se conectar e mostrar pro torcedor
e dá um novo ar de possibilidade para o Vasco. Este Vasco hoje, seguindo o caminho que ele está seguindo, é brigar para não cair e com problemas políticos terríveis. De modo que, cara, eu faço de novo aqui 1 milhão de votos pro Pedrinho conseguir, para dar certo. Eu torço demais pro Vasco se recuperar, demais mesmo. Eu tenho motivos até pessoais para isso. Mas, nessa altura do campeonato, eu acho que é preciso fazer alguma coisa mais radical, sim. Eu acho que precisa de um pouquinho de Eurico Miranda dentro do Pedrinho nesse momento. Eu acho sim. E para finalizar, cara, eu acho que as questões técnicas e tal do time tem uma dose ali de confiança muito grande, e tudo isso só um novo treinador e algumas vitórias podem recuperar, não tem nada que diretoria nenhuma consiga intervir tão diretamente na cabeça do jogador. A situação do Vasco é muito delicada, é muito chato, o torcedor tá revoltado, mas não é passando a odiar o Pedrinho, tomando lado desse ou daquele, não vai mudar, não vai resolver. A única coisa que vai resolver é cobrar, vocês estão certos de cobrar, sem violência, sem esquecer que o Pedrinho é um ídolo do clube, sem esquecer que não tem nenhuma sacanagem no meio dessa história por enquanto. Ninguém tá falando assim, pegamos um esquema no Vasco. Não tem isso. O que tá se falando é de resultado ruim. Eu acho que um time que foi roubado tantas vezes, né, um time que foi prejudicado fora do campo pelos próprios vascaínos, com tantas eleições fraudulentas e coisas, eu acho que também tem que dar um pouco de valor para a tentativa de se fazer transparência. Então, gente, é mais ou menos isso. Tá? Tudo que eu tenho pra falar do Vasco aqui, meu direct tá cheio de gente falando, pô, tu não vai falar nada? Só porque o Pedrinho é esse amigo? Cara, eu sempre falei, toda rodada, eu sempre falei, irmão. Nunca deixei de falar. E tô sendo transparente pra caralho. O Pedrinho é meu amigo, torço por ele, acho que ele devia fazer isso, que é a minha parte de comentar. Mas resta a gente a torcer e ver se amanhã de manhã é um novo dia, o Pedrinho vai tomar uma atitude um pouco mais radical do que demitir o Marcelo, esse ou aquele. Mas eu quero saber de você, Vascaíno. Tu concorda comigo que mandar os 4 embora é um recado pro elenco, pra continuidade, pra se ajeitar? Ou você acha que não, peraí, o Diniz pode fazer o Coutinho jogar? Tem um ponto. Você acreditaria nisso? Ou você fala, não, cara, eu não sei nem se você vai continuar aqui. Então, sai agora. Sai agora que durante a pausa do Mundial, pelo menos a gente treina e monta um time pro restante do ano. Enfim.